BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos, gestores, profissionais de investimentos aqui do Brasil, empreendedores. E lembrando também, e agora também do mundo, a gente vai ver também como acessar o mercado mundial hoje nesse programa especial, nesse nosso BMC Talks. E lembrando também que o BMC Talks está disponível em todas as plataformas de podcast também, você pode escutar quantas vezes você quiser, enfim, em qualquer lugar, no seu carro, tomando banho, em casa, em qualquer lugar você pode escutar também o BMC Talks. Então a gente agora se encontra toda quinta-feira às 6 horas aqui, pontualmente, a gente começa o nosso BMC Talks. Então a gente hoje tem um programa muito, muito especial para falar sobre um mercado ainda de certa forma pouco conhecido no Brasil, mas talvez um dos maiores mercados do mundo, e a gente vai falar aqui com o Rodrigo Lima, tá bom? Então toda quinta-feira a gente se encontra a partir dessa semana aqui tanto no YouTube como no portal bmcnews.com.br, BMC Talks, tá bom pessoal? Então vamos chamar, ver se o Rodrigo já está por aí para a gente começar o nosso encontro dessa noite aqui. Rodrigo, muito, muito boa noite. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. Será que a gente já tem o Rodrigo aí para falar com ele? Está nos ouvindo, Rodrigo? Vamos ver se a gente consegue recuperar o Rodrigo. E aí a gente já começa o bate-papo, tá bom, pessoal? Lembrando que o nosso BMC Talks ele era sexta-feira, agora passa para quinta-feira, mas no mesmo horário, sempre às 18 horas por aqui. E se você realmente também tiver uma sugestão de pauta, de nomes, sejam empreendedores, executivos, do mercado financeiro ou não, boas histórias aqui para a gente conhecer e para mostrar para todo mundo, é só mandar para a gente, tanto pelas minhas redes sociais, como pelas redes também da BMC News. A gente corre atrás da melhor informação aqui, sempre informação aberta, acessível e de qualidade para todo mundo, tá? Então, lógico que aqui a gente acaba trazendo muito mais pessoas focadas no mercado financeiro, para a gente trazer melhores investimentos, A gente tem um lema aqui que é informação que realmente gera valor, mas a gente pode trazer todos os principais nomes aqui que realmente transformam o Brasil e o mundo, tá bom? Vamos ver se o Rodrigo aqui já está à disposição, se ele já conseguiu se conectar e a gente começa o bate-papo. Muito boa noite, Rodrigo. Vocês estão tudo conseguindo bom? Me ouvir? Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir agora? Tudo Vocês estão bom? conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tudo bem, vocês conseguem? Tá, ótimo. Obrigado, desculpa aí só pela falha aqui no áudio. Eu estou aqui à disposição. Tá perfeito. Rodrigo, muito, muito boa noite. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, Aqui o nosso programa é um programa totalmente aberto para a gente conhecer melhor quem que é o Rodrigo, para quem que é realmente o dia a dia do Rodrigo, falar um pouco da carreira, falar um pouco das oportunidades, não só do mercado de atuação. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouco justamente isso, agradecendo, mas quem que é o Rodrigo, como é que a gente chegou aqui como diretor da Active Trades, enfim, qual foi a evolução, quanto tempo que você está nesse mercado, e depois a gente começa a falar um pouco também sobre a Active Trades particularmente, Mas vamos conhecer melhor um pouco quem que é o Rodrigo, Como é que, é sempre uma pergunta meio de RH, Como é que a gente consegue chegar até lá, chegar até essa carreira de sucesso, Verdade, muito obrigado, tá? Desculpa pela falha técnica aqui com o áudio, é um prazer estar com vocês aqui na BMC. Bom, o Rodrigo, na verdade, sempre foi um cara que gostou muito de mercado financeiro, Em 2004 eu fiz meu primeiro curso de trading, na época, já existiam poucas escolas e a informação era ainda muito básica, Mas já foi uma porta de entrada. Estudei economia na faculdade e logo depois de acabar a faculdade a gente estava vivendo aquele período do mercado no Brasil, 2007, 2008, onde o mercado estava crescendo muito, vinha desde 2002, eu estava acompanhando tudo aquilo e quis começar o que naquele momento era uma porta de entrada, que era trabalhar como agente autônomo, tá? Trabalhei, fiz aí 3 anos como agente autônomo num escritório em Florianópolis, onde eu vivia naquela época,
e foi uma experiência muito boa. Peguei ali toda a questão do subprime, né, vivi os circuit breakers daquele momento, vivi aquela situação do investment grade, que logo depois, né, acabou né, sendo uma situação diferente com o setembro e o Lehman Brothers vindo a quebrar, e foi um momento que me permitiu assim viver o mercado financeiro de forma intensa, e aprendi muito com aquilo. Tive que mudar ali o foco do negócio na época, a gente trabalhava muito com renda variável, e de repente a gente teve que trabalhar com produtos de renda fixa. Essa experiência foi boa, mas tudo isso acontecendo no Brasil, tá? Deu 2010, devido a algumas decisões aqui com os parceiros da época, eu falei, quer saber, eu tô precisando passar um tempo na Europa, eu já tinha morado na Europa há 2 anos, e fui me aventurar por lá, tá? Sabia que tinha um pouco de experiência aqui no Brasil, tinha a minha formação, tinha esse entusiasmo pelo mercado financeiro, e fui direto para Londres, tá? Que, né, já era, né, sempre aí foi um centro financeiro importante, e naquele momento, né, tinha pessoas que eu conhecia lá que me diziam que o mercado estava muito dinâmico e para as finanças era um bom lugar, e não foi diferente, tá? Chegando lá, fiz o processo normal aí de aplicar para uma oportunidade, surgiram várias entrevistas, e foi interessante que de todos os processos, né, que sempre é aquela coisa de RH, né, em primeira entrevista, segunda entrevista, terceira entrevista, surgiu a Active Trades, tá, que naquele momento já era uma empresa que já estava com 9 anos de existência. Eles tinham um projeto muito bacana, né, que eles até aquele momento tinham crescido na Europa e depois queriam se expandir globalmente, e o meu perfil era bem aquilo que eles buscavam. Fiquei muito feliz porque logo na primeira entrevista eles já mandaram, né, a oferta, então foi ali a minha porta de entrada. Vai fazer exatos 10 anos, tá? Foi junho de 2011, então fim do mês agora estou fazendo 10 anos de Active Trades. E bom, o que eu acho interessante compartilhar é que o começo é sempre lá de baixo, tá? O que eles gostaram de mim é porque eu tinha um conhecimento de mercado financeiro, eu falava línguas, né, o que era muito importante, porque eles já tinham atuação em vários mercados europeus, e me jogaram logo na linha de frente, que é atendimento, suporte, cadastro, e eu acho que foi muito importante isso, porque a gente aprende várias tarefas básicas, vários processos básicos, e vê realmente como é um chão de fábrica de uma instituição financeira, tá? E o quão, né, realmente limitado você é por regras, por monitoramentos, naquilo que deve ser feito, né, para sempre seguir as boas práticas de mercado e a regulação que a empresa segue. Então, eu gostei muito. Durante uns 3 anos eu fiz esse papel de suporte. Lá, o mercado de trabalho ele é muito dinâmico, as leis trabalhistas são muito dinâmicas, então eu fazia todos os horários, trocava toda semana de horário, e aquilo, né, foi até interessante para mim, muito night shift, cobrindo ali a parte da noite. E o que eu gostei bastante desse momento é que me deixaram não só para cuidar do que era um mercado de língua portuguesa que estava nascendo na empresa naquele momento, mas me deixaram me envolver com mercados já maduros, né, como o mercado italiano, o mercado francês, o mercado espanhol, e onde eu já pude ver, né, exatamente um trabalho mais maduro de marketing sendo realizado, participei de eventos, e esse conhecimento me permitiu pensar como eu e os meus parceiros ali daquela mesa portuguesa que estava nascendo na empresa poderíamos fazer para desenvolver aquele mercado. Não foi fácil porque o mercado de língua portuguesa para uma empresa que está fora, né, não tem sede nem em Portugal, no Brasil, você tem que trabalhar com muitas limitações, né? A gente, né, eu estava naquele momento a partir de Londres, estudamos todas as possibilidades, né? Sempre foi um approach muito passivo, mas a gente percebeu que não, peraí, né? A gente tem um produto diferenciado, a empresa, né, a raiz dela é ser uma empresa realmente né, a nossa origem é o mercado de futuros, a gente se especializou em CFDs, e esse comprometimento com a precificação de mercado, com uma ótima qualidade do serviço que a gente oferece, que é esse serviço de corretagem, fez com que essa tática que a gente pensou orgânica funcionasse, né? Deu muito trabalho, né? Tive que fazer muito suporte para outras mesas para justificar a minha existência na empresa, enquanto esse mercado nascia, mas o que foi positivo é que, como a gente conseguiu passar muito bem essa mensagem, né, do nosso diferencial, do quanto aquilo agrega para as pessoas que buscam uma alternativa, uma plataforma boa para entrar no mercado, o boca a boca ajudou, tá? Tanto em Portugal quanto no Brasil, né, as pessoas quando gostam do produto, serviço que você oferece, elas realmente indicam para outras pessoas. Então, com o tempo, isso foi ganhando, né, vamos dizer assim, uma certa progressão, assim, que começou a se escalar. E então, assim, 3, 4 anos depois de eu ter entrado na Active Trades, já existia um
um mercado em Portugal e Brasil que já justificava eu me dedicar a isso integralmente. Consegui, né, deixar esse lado de atendimento das outras mesas que me sustentava dentro da empresa e comecei a me dedicar exclusivamente a esse mercado, e foi muito interessante porque foi nesse momento que eu pude, né, realmente conversar com pessoas da indústria com mais intensidade, tanto em Portugal quanto no Brasil, né, explicar para eles o que tinha de positivo de trabalhar usando a nossa plataforma, que a gente já desde aquela época conseguia dar acesso aos mercados globais, né, que é uma coisa que hoje em dia, obviamente, né, todo mundo já tem ciência e vê a importância, mas naquele momento nem todo mundo tinha, né, essa visão, porque tudo era difícil, sempre foi, né, o fato de você estar fora, ter que fazer uma operação de câmbio para se relacionar com o seu parceiro fora do seu país, sempre foi muitas barreiras a serem superadas. Então, esse relacionamento foi crescendo, né, com esses parceiros, que foram introduzindo os outros parceiros, e na verdade, assim, 2015 a 2018, que já foi essa segunda fase dentro da empresa, a gente conseguiu também, através daí já da ajuda de pessoas que tinham uma voz dentro do mercado, conseguir trazer ainda mais pessoas para testar aqui o nosso ambiente. Então, assim, né, eu consegui começar a formar uma equipe aqui, tá? O que éramos 3 pessoas, passamos a ser 10, passamos a ser 20. O desafio de uma empresa que vê um mercado começar a crescer e tem que escalar os processos, tem que escalar as equipes. Isso chegou num nível em 2018 interessante, né? A empresa teve também que abrir novas operações, né? Mudanças na legislação europeia, né? Levaram a gente a abrir novas operações, e foi até ali que surgiu a oportunidade de eu me tornar diretor na Active3 Corp, que é a operação da Active3 que fica em Nassau, nas Bahamas, a Active3 que tem a sede em Londres, no Reino Unido, onde estive nos últimos 10 anos. E foi muito interessante essa experiência dessa operação, né? Ver ela nascer, participar, ser diretor, né? Estive nas Bahamas com muita frequência, os últimos 3 anos, né? Eu fui umas 20 vezes para lá, passava um mês inteiro, fazia a ponte aérea Londres-Nassau, e foi legal porque lá foi uma operação que eu vi do zero, e porque hoje em dia uma operação com 35 pessoas, né, tendo compliance, tendo todo o back-office ali estruturado localmente. Então foi um desafio que me fez aprender muito na parte também de gestão empresarial, não só na parte de mercado, de marketing, de desenvolvimento de mercados. E essa história até, né, mais recente faz com que nesse momento a gente tenha se tornado já para a empresa um mercado importante, né? Somos um dos top 3 da empresa, né? Concorremos já com os mercados maduros que existem na Europa, sendo que a gente sempre teve que trabalhar com limitações enormes, né? Quando a gente compara com os outros, né? As outras opções que existem no mercado, onde muitas delas conseguem entregar uma experiência muito mais facilitada de relacionamento, né, para o seu cliente. E por isso que continuo empolgado até hoje aqui, porque a gente está só no meio do caminho. O momento atual, a gente está passando por um processo onde a gente pretende expandir, né, criar novas operações, se aproximar do nosso público de língua portuguesa, e eu estou capitaneando novamente esse projeto junto aos meus parceiros. Mais uma vez, mais um aprendizado de ver uma operação nascer do zero, de ter que seguir processos de obtenção de licença, de ter que conversar com reguladores, onde a gente vê que as leis de mercado elas estão cada vez mais uniformes entre as distintas jurisdições, né? A Active é uma empresa que sempre foi voltada para os reguladores. A gente tem relacionamento com a FCA britânica desde 2005, a gente tem relacionamento com a SCB, né, das Bahamas desde 2018, começamos com uma operação em Luxemburgo esse ano devido ao Brexit desde dia 1º de janeiro, relacionamento com a CSSF, que é o regulador em Luxemburgo. Então, essa experiência agora traz confiança da gente conseguir ter sucesso em abrir essas novas operações, em mostrar para os órgãos reguladores dos países onde a gente pretende se estabelecer que somos um player diferenciado, que queremos melhorar as condições de mercado, realmente levantar a régua, tá? Trazer diferenciais que fazem muita diferença para o nosso público. O nosso público, né, por termos sido uma empresa que se especializou na oferta de derivativos financeiros, é um público que realmente, né, está voltado para o especulativo, está voltado para uma movimentação mais intensa das suas operações, e para esse público a gente consegue se diferenciar por né, oferecer segurança, oferecer transparência, oferecer uma condição onde ele sabe que o parceiro está fazendo o melhor que dá, né, para ele ter sucesso no mercado, operando e sendo um investidor. Então, isso é um breve resumo assim, desses últimos 10 anos que se completam daqui a 2 semanas.
e estou muito feliz assim que tem muita coisa boa ainda pela frente, né, o mercado logo já vai descobrir e a gente aqui vai trabalhar duro para entregar, né, esses diferenciais que a gente consegue trazer, né, para esse público de língua portuguesa, que a gente está muito próximo até de um momento onde a gente vai conseguir se aproximar ainda mais deles. Uhum. Muito bom, Rodrigo. Obrigado pela aula e pela explicação. Rodrigo, acho que é importante também para todo mundo conhecer um pouco mais sobre a própria atividade, né, da Active Trades. Por exemplo, qual que é o tipo de público, né? Quais são os pré-requisitos, né, para participar? Enfim, precisa de algum curso? Enfim, qual que é o público, por exemplo, é institucional, é um público de varejo, pessoa física pode realmente também ser cliente? Enfim, se você puder falar um pouquinho sobre qual que é também a experiência, né, o dia a dia, como você falou também, que acho que é um dos grandes diferenciais da Active Trades, né? Com certeza. O que eu sempre gostei na Active Trades, né, desde o primeiro dia, é que ela realmente tem uma raiz no mercado financeiro, né? A pessoa por trás da Active Trades, ele, né, trabalhou intensamente os anos 80, anos 90 dentro do mercado de futuros. Ele introduzia clientes para bancos norte-americanos lá a partir da Europa. Então, quando ele criou a Active Trades, a preocupação dele era realmente tentar dar a melhor condição, né, o melhor acesso ao mercado possível para esse público especulativo. Então, de 2001, quando a empresa foi criada, até 2013, a gente tinha uma oferta de mercados futuros, globalmente, tá? E também, a partir de 2004, de derivativos financeiros. Derivativos financeiros esses que, da Europa, a gente chama de CFDs, Contract for Difference, mas que existem, né, são ativos de balcão, que nos Estados Unidos se chama de Non-Deliverable Forwards, no Brasil é o chamado termo, tá? E o que foi interessante é que, como nessa oferta desses derivativos financeiros, com o tempo, com o desenvolvimento das tecnologias de negociação, de plataformas, né, de servidores, a gente conseguiu ganhar cada vez mais qualidade nessa oferta de derivativos financeiros, né? Na parte de futuros, a gente sempre teve que trabalhar com clearings, e a gente sabe como futuros ele é um mercado muito mais voltado para o institucional, e a gente sempre teve, né, um viés para o varejo. Chegou 2013, onde a gente viu que não, peraí, para esse público de varejo que é muito maior aqui, apesar da gente também atender clientes institucionais, né, temos vários ativos que a gente tem muita profundidade de liquidez aqui para oferecer para quem opera grandes volumes, fez-se essa escolha por se especializar nesses derivativos financeiros. Então, os CFDs, uma grande diferença que existe em relação aos mercados organizados de bolsa, é que se você tem uma boa tecnologia, você tem bons provedores de liquidez com o qual você se relaciona, você consegue ter uma condição melhorada de mercado em relação àquela que esses clientes especuladores conseguem ter na bolsa. Então, isso foi, né, uma coisa que, para especuladores que têm conhecimento, formação, entendem de mercado, eles conseguem visualizar e diferenciar. Então, é interessante porque sempre foi importante a questão da educação. A minha experiência ainda nos anos 2000 no Brasil, como agente autônomo, tinha mostrado, né, com os cases de sucesso da época, que a educação financeira é fundamental para uma empresa financeira prosperar. Não era diferente na Active Trades desde o início, mas quando a gente se especializou nesses derivativos financeiros e no público de varejo, isso ficou fundamental. Por quê? Porque o nosso modelo de negócio, para prosperar, a gente precisa fomentar relações de longo prazo, né? A gente consegue, a maneira como a gente trabalha, a gente precisa que o nosso cliente tenha sucesso para que, né, ele mantenha esse relacionamento conosco, ele aumente os seus volumes e a gente constrói uma coisa bacana ao longo do tempo. Então, foi muito legal que a educação, a gente sempre fez um esforço muito grande, preparamos materiais, as regulações que a gente segue, elas são muito exigentes na parte de suitability, como se fala no Brasil, mas lá na Grã-Bretanha eles dividem em dois o suitability, que é o que eles chamam de appropriateness e affordability, e o appropriateness, que é a parte de experiência prévia, a FCA sempre foi muito exigente, então assim, e pra gente sempre fez sentido isso, é uma barreira que se cria de entrada, né, onde a gente mostra pro prospecto interessado em usar a nossa plataforma que é necessário que ele tenha uma experiência para trabalhar com esses instrumentos que a gente oferece, né, o acesso. Então, porque são instrumentos derivativos que trabalham em conta margem, que tem alavancagem, onde existe risco, é um mercado onde o risco é alto, e essa consciência do que é o mercado, do que é a plataforma, do que são esses ativos financeiros, da noção de risco, sempre foi fundamental, porque senão a gente sabe que a chance de acabar não sendo bem sucedido era grande. Então, o esforço educacional é grande, tá? No começo, lógico, a gente fazia o básico, apostilas e faziam webinários,
e explicava bem, né, quem nós éramos, o que era a nossa oferta, o que eram os ativos, a noção de margem e gestão de risco. E agora, né, depois a gente começou a ter parceiros, a gente começou a engajar esses parceiros em trazer, né, o conhecimento deles para as pessoas que se relacionam conosco, né? A gente sempre teve uma comunicação muito boa interna, que é tudo aquilo que a gente sempre pôde fazer, né, pelas limitações que a gente tem, só se comunicar com quem já está ligado a nós, e eu acho que surtiu efeito, né? Bom, eu acho que a educação financeira, ela, né, já surtiu efeito aí em vários esforços também de outros players do mercado, porque a gente vê que o cliente ele começou a entender até os nossos diferenciais. A pessoa que vem só iludida por uma promessa de ganhos fáceis e não estuda, não entende o mercado, primeiro, ela tende a não gostar da gente, ela vai achar que o nosso processo é burocrático, ela não entende o porquê da gente ser tão exigente. Depois, na parte de negociação, ela vai ver que a gente é muito realista com as condições de mercado, a gente não fantasia, a gente não cria ilusão, tá? Para tornar a coisa mais fácil para ela, quando o mercado ele não é fácil. Então, foi uma coisa não só desejável por nós, mas necessária, porque sem ter um prospecto com consciência de mercado, ele realmente ele não ia ver o valor na nossa oferta. Então, é um trabalho contínuo, a gente vem se esforçando cada vez mais para trazer ainda, né, assuntos mais profundos para aqueles que querem se especializar ainda mais, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, porque pós-pandemia, né, ficou claro que muitas pessoas nesse período viram a importância de ganhar mais conhecimento em finanças. A migração de pessoas para mercados de investimento é grande não só no Brasil, mas fora do Brasil também, e nós como, né, um player dentro da indústria financeira, que tem um produto aí, né, diferenciado, a gente, né, se vê bem posicionado para aproveitar esse momento e quer continuar investindo muito na educação para fomentar, né, sempre relacionamentos duradouros e de longo prazo com os nossos clientes. Uhum. E só para, Rodrigo, só para ser mais específico, assim, o investidor, por exemplo, ele precisa de qual que é o volume de recursos para começar a investir, para começar a operar? Precisa, por exemplo, como você falou, depositar de margem? Como é que é essa questão de alavancagem? Sim, só para passar um pouco do detalhe do dia a dia, né? Por exemplo, abrir uma conta fora do país, como é que realmente é a prática do investidor, né? Então, basicamente o relacionamento, né, a gente não pode buscar clientes em mercados onde a gente não está licenciado, então realmente um passivo, tá? O cliente chega até nós, porque ele ouviu falar da gente, ele tem lá a opção de abrir contas, existem 3 operações com licença de corretagem da Active Trades nesse momento. Eu tinha mencionado Londres, né, que já é a nossa sede desde 2005, a empresa surgiu em 2001 na Suíça, mas em 2005 transferiu a sede para Londres, no Reino Unido. Então lá é a operação debaixo da licença da FCA britânica. Existe a operação em Nassau, nas Bahamas, desde 2018, que está debaixo da licença da SCB, que é o regulador, né, das Bahamas, e agora, nesse ano também, essa operação de Luxemburgo. A decisão com qual operação ele quer se relacionar é uma decisão do cliente, tá? Existem diferenças entre essas operações na parte operacional, tá? Obviamente, para os clientes europeus, que são mercados importantes para nós, eles veem muita vantagem de se relacionar agora com a nossa operação de Luxemburgo. A gente sabe que a operação de Londres ela tem realmente um apelo muito grande em termos internacionais, mas a própria operação das Bahamas ela tem um diferencial em relação às demais operações, porque houveram mudanças nas regras dentro da Europa e o Reino Unido ainda estava dentro da Europa quando essas mudanças aconteceram, que limitaram a alavancagem lá em 1:30, né? Enquanto que no ambiente das Bahamas a gente ainda consegue ter uma alavancagem de até 1:200, né? Na maioria dos contratos financeiros que a gente oferece. Então, a decisão de em qual operação se relacionar é uma decisão do cliente. A parte deles, né, abrir um relacionamento conosco é um onboarding que não se diferencia da maioria das instituições financeiras, tá? Existe só, né, esse lado nosso que tudo que é exigência do regulador, a gente não só faz o que o regulador pede, mas sempre vai um pouco além, porque a gente sabe o quanto é importante para nós que trabalhamos com derivativos financeiros ser muito exigentes nessa parte de suitability. Então o cliente ele preenche um formulário, dados pessoais, vai fazer uma questão de experiência prévia, vai colocar ali umas informações sobre a sua capacidade financeira, a gente precisa saber se ele tem condições de pegar parte da sua poupança e botar no mercado de risco. E dando tudo certo, também com a parte de documentação, ele tem uma conta aberta. Só que essa conta aberta, ela vai estar, né, na jurisdição onde ele decidiu abrir relacionamento conosco. E o que acontece, né? Em cada uma dessas operações, a gente tem um banco parceiro, que é o banco responsável por
ficar com o que a gente chama de client money, né? Com o dinheiro em contas segregadas dos clientes que enviam dinheiro para usar a nossa plataforma para operar. Então, nesse momento, por exemplo, essa parte financeira em Londres, em Luxemburgo, é feito com Barclays, né? Em Londres, já desde 2005, com Barclays PLC, em Luxemburgo, agora, desde o início do ano, com Barclays de Frankfurt, e em Nassau, nas Bahamas, nessa operação, o banco que a gente utiliza lá é o Citibank em Nova York. Tá? Então, dependendo da operação onde ele decidiu abrir relacionamento conosco, tá? Ele vai ter que, para movimentar essa conta, fazer um envio de recurso para essas contas, né? Barclays ou Citi. Isso, né, imaginando uma pessoa que se relaciona conosco a partir do Brasil, gera uma exigência dele fazer uma remessa cambial. Tá? Nessa parte de movimentação financeira, como todas empresas reguladas, né, no âmbito financeiro, existem regras muito duras, né, de AML, né, anti-lavagem de dinheiro. Então, assim, somos até muito exigentes na questão de como o dinheiro chega para nós. Né, a remessa tem que ser uma remessa cambial, tem que vir muito clara a titularidade, a origem tem que fazer match com o destino. Nossos bancos são exigentes nesse sentido. Então, a gente sabe que, né, são barreiras que são grandes para um público que não está acostumado a fazer esse tipo de operação. A gente tenta ajudar com informação, explicando as opções que ele tem, as alternativas legais para ele fazer esse movimento. Né, nas diferentes jurisdições que a gente tem cliente, a gente indica caminhos para ele entender a natureza da operação, o tratamento tributário que é recomendado, né, para ele conversar com o seu contador, para qualquer mais-valia, menos-valia que ele venha até aqui na operação conosco. Então, é esse processo de fazer um onboarding, né, que tem essa parte burocrática, ter a sua conta validada, fazer uma remessa cambial para esses bancos. Esse dinheiro que fica nesses bancos fica numa conta segregada. Tá, né, é uma da parte das proteções que a gente gosta de oferecer ao nosso cliente. Nosso processo de segregação de contas ele vai muito além do exigido pelos reguladores, né, a conciliação é diária. Então, uma vez feito isso, ele tem acesso à nossa plataforma. Na nossa plataforma, ele vai ter, no ambiente europeu, essa limitação de alavancagem, que vem da regulação. No ambiente, né, das Bahamas, essa alavancagem um pouco maior de 1 para 200. Fora isso, toda oferta de ativos, tá, ela é praticamente igual. Tá? A única diferença é que também na operação das Bahamas a gente consegue também oferecer acesso a criptos, tá? Enquanto que no ambiente europeu a gente não consegue, mas de resto, ETFs, ações americanas, ações europeias, índices de bolsa do mundo inteiro, commodities, petróleo, metais, ADRs, são mais de 1.000 ativos financeiros do mundo inteiro, com qualidade de precificação transparente desses contratos, com qualidade de estabilidade, né, de realmente uma rápida execução e lógico, né, das proteções, da segurança que a gente consegue trazer para o nosso cliente, por tudo que, né, a gente buscou se diferenciar, de proteção de saldo negativo, de seguros que melhoram a proteção de capital, né, muito além daquilo que tem de proteção nas jurisdições que a gente trabalha. Então, isso é o que ele faz para se relacionar conosco. Tem que partir dele, ele que tem que fazer esse processo, ele tem todo o nosso apoio, né, a partir do atendimento, caso em algum momento ele tenha alguma dúvida. Estamos super disponíveis sempre para conversar e tirar qualquer dúvida, e estamos super presentes para ajudar ele a não ter nenhuma incomodação no que tange o relacionamento dele conosco, para que ele fique totalmente concentrado, né, no seu operacional, em buscar realmente trabalhar de forma consciente e gerar aí, né, ganhos sustentáveis, que é o que vai fazer ele ficar no mercado por muito tempo. Uhum. Rodrigo, só uma curiosidade em relação ao mercado, né? Mercado, não sei se você tem esses números, por exemplo, mercado de derivativos global, enfim, de moedas, o todo, e quanto que vocês, se você tiver uma ordem de grandeza, de quanto vocês representam o Active Trades, ou, por exemplo, quanto que passa de volume, né, nas plataformas de vocês, não só, enfim, todas o que está no guarda-chuva da Active Trades. Se você tem alguns números para passar para a gente, porque esses são números que talvez a gente pode ficar um pouco surpreendido, né? Sim, e realmente ficam, tá? Eu vou falar principalmente do mercado cambial, porque é um mercado de balcão que existe um valor consolidado, graças ao BIS, né, o que é o Bank of International Settlements, na Suíça, conseguir, com a ajuda dos bancos centrais, agregar essa informação. Os demais contratos OTC, não existe uma leitura consolidada global. Mas no mercado de câmbio, o último report deles, que é um report trienal, apontou para um volume diário de 6,4 trilhões.
tá? A última estatística do volume cambial mensal, né, volume nocional, pessoal, né, a gente está considerando a alavancagem que os nossos clientes utilizam para operar, foi de mais 100 bilhões, tá? Só falando de pares de moedas. Então, lógico, aqui eu estou falando de mensal, tá? Que é a estatística que eu tenho da Active Trades. Ali eu estava falando, obviamente, de volume diário, tá? Então, no diário a gente, com certeza, não aparece, né? Porque não consegue ter esses 100 bilhões como sendo diário, mas sim mensal. Mas é um mercado muito dinâmico, não é à toa que é um dos mercados mais voláteis. Até o que eu digo para todos os clientes, o mercado de câmbio é um mercado que ele tem um comportamento muito aleatório, não é para iniciante, né? Eu acho que existem outros mercados que, para quem está começando agora, né, tem uma movimentação que ele vai conseguir, vamos lá, ganhar experiência sem muitos percalços, sem muitas surpresas. E esse mercado a gente vê um crescimento contínuo porque o mercado de câmbio global, ele cresce na medida que a economia global ela cresce. Se a gente olhar os dois reportes para trás, a gente vê que veio de 5,1 trilhões para 5,4 trilhões e esse último em 6,4 trilhões. E isso tende a aumentar porque, lógico, a gente viu um pouco do debate no âmbito mais macro geopolítico nos últimos tempos, se a pandemia traria um retrocesso ao processo de globalização ou não, mas na medida que os países eles aumentam o comércio global, esse mercado cambial ele vai ganhando mais volumes. A gente vê, o que é interessante vendo esses reportes trienais é que a gente vê que os países que conseguem se destacar dentro de uma economia global, né, de relacionamento com outros países, as suas moedas elas vão ganhando mais relevância, né, nos volumes transacionados aí todos os dias, e então é interessante o próprio yuan chinês, né, mesmo não sendo ainda, né, só tendo ali uma parcela que é trabalhada offshore, já é significativo a sua participação aí nesse volume global de Forex, mas a gente vê aqueles pares tradicionais ainda, né, com larga distância, o euro-dólar, sem dúvida, né, que é o par mais líquido de todos, e depois a gente vê ali dólar e ien, o cable, né, que é a libra-dólar, e depois os demais pares majors na sequência. É até interessante, eu até sugiro quem gosta bastante de mercado, ter uma visão desse mercado cambial global, que é um mercado que roda, né, no interbancário, como se chama, tá? São bancos centrais, são os grandes bancos globais que fazem essas movimentações e permitem, né, que a economia esteja realmente ligada globalmente. E esses volumes que eu consigo passar aqui consolidados, são realmente mais de 100 bilhões que a gente teve de nocional em Forex já dentro do mês, é um volume aqui de fevereiro desse ano, demonstram que existe muita profundidade para os clientes que estão utilizando a nossa plataforma e querem negociar esses ativos, terem, assim, facilidade, tá, de mesmo em momentos de alta volatilidade conseguir ter, vamos lá, uma rápida execução, uma entrada, uma saída, né, com um nível de preços realmente interessante, aceitável para ele, que é, né, sempre aí muito exigente com os parceiros que ele se relaciona. O Rodrigo, você falou um pouco do mercado, mas dentro do mercado, mas dentro da plataforma de vocês, da Active Trades, qual que são, olhando para o mercado de câmbio, qual que são os pares, vamos dizer assim, que são mais negociados ou os mais procurados, né? E também, assim, será que o investidor, por exemplo, ele acaba operando globalmente ou ele vai ter um viés ali de ir para onde ele tem mais conforto, ou seja, o americano ele opera muito dólar e deixa de operar outras moedas emergentes, enfim, como é que funciona isso em termos principalmente do mercado de moedas, né? Perfeito, ótima pergunta, até agradeço. Então, é interessante, eu estou com o top 5, tá, de instrumentos mais negociados aqui. Por incrível que pareça, até 4 anos atrás o top 5 eram moedas, tá? Hoje em dia a gente ainda tem um euro-dólar ali na segunda colocação. O mais negociado é o Nasdaq, então é Nasdaq, euro-dólar, S&P, DAX alemão, tá? Porque o DAX é o S&P europeu, tá? Os europeus mesmo na França, na Espanha, eles gostam de operar o DAX. E em quinto, tá? Para nossa alegria, a gente tem o nosso CFD aqui, BRA 50, tá? Que é o nosso derivativo que trabalha em cima do mercado, né, do mini índice da Bovespa. Então, assim, eu acho interessante destacar que existe sim esse localismo, tá? Claramente, se a gente depois for ver por região, tá? 90% da negociação de DAX alemão é europeia, tá? Assim como a gente vê que todos os nossos clientes, a gente não tem clientes nos Estados Unidos porque a gente não tem presença lá,
tá? Então não consigo falar do mercado norte-americano, mas eu dou exemplos assim de mercados emergentes. A gente vê que os nossos clientes mexicanos, 90% deles negociam o peso mexicano, né, na paridade contra o dólar. A gente vê, por exemplo, se a gente for segmentar o nosso público que vem do Brasil, 90% trabalham com os nossos derivativos, né, que estão ligados ao mercado brasileiro. A gente tem, né, o BRA 50 na sua versão, né, que é um derivativo do mini índice na sua versão futuro, na sua versão contínua. A gente tem o EWZ, a gente tem o mini dólar, a gente tem a paridade cambial do dólar com o real. Então a gente vê que existe esse localismo e existe um esforço muito grande nosso dentro da empresa, para todos os mercados, de tentar mostrar que vale a pena, né, testar outros mercados, que existe, né, realmente muito potencial em a pessoa trabalhar com outras regiões, ampliar o seu horizonte, espectro de ativos que ele quer ganhar conhecimento e operar no dia a dia. Então, assim, esse top 5 eu acho que ele é bem eclético, ele até consegue demonstrar um pouco que hoje em dia a nossa empresa ela tem uma presença significativa em mercados muito distintos, né, o fato do Nasdaq ser o mais negociado, eu diria que tem uma raiz global, tá? Porque o Nasdaq ele tem um volume interessante para todos os países. O euro-dólar também, eu veria, né, essa mesma característica, mas depois quando a gente está falando, né, de S&P, DAX, a gente já consegue ver uma regionalização, principalmente o DAX na Europa, principalmente o BRA 50, que é o nosso CFD aí do mini índice no Brasil. Tá? Então, eu concordo com você, ainda existe bastante localismo, mas eu acho que existe um movimento bem bacana de discussão, tá, dentro das conversas sobre, né, economia, sobre investimentos, da necessidade dos investidores terem uma visão mais global, até porque a diversificação é interessante, né? A gente sabe que você está exposto a somente um mercado de um determinado país, você acaba muitas vezes sendo punido, apesar de você ter feito boas escolhas dentro daquele mercado, você acaba muitas vezes sendo punido pelo contexto macro daquele país, daquela região, e uma plataforma global permite que você consiga, né, balancear melhor isso, permite você, em determinados momentos, mudar de região, mudar de setor, e não ter que ficar, às vezes, parado, fora do mercado, por estar com um sentimento meio estranho em relação a um determinado mercado. A gente vem de um período de muita incerteza, e até foi interessante porque, como a gente está muito voltado para o mercado especulativo, a gente ficou muito tenso com o aumento da volatilidade, achando que muitos dos nossos clientes iam passar por dificuldades. Na verdade, aconteceu o contrário, porque a facilidade que eles têm aqui, né, por ser um derivativo financeiro, é gigante de comprar e de vender. Tá? Não existe aluguel, né? Não é mercado à vista. Se ele quer operar vendido, ele opera vendido, com alavancagem. Se ele quiser fazer hedge, ele faz hedge. Tá? Ele está comprado e vendido no mesmo ativo, se aquilo fizer sentido dentro do operacional dele. Então são certos benefícios do operacional de um instrumento derivativo, que muitas vezes ele não tem em outras plataformas, e que durante a pandemia se mostrou muito válido, porque eu vi que foi um desses impulsos que levou, por exemplo, o público que a gente segue bastante de Portugal e dos nossos clientes que vêm do Brasil, que eles começaram a pedir instrumentos norte-americanos, ações, Nasdaq, S&P, que eu entendo que, né, principalmente no Brasil, existe uma grande familiaridade com o que vem dos Estados Unidos. E já de Portugal, DAX, o IBEX espanhol, o CAC 40 francês. Então, eu acho que, foi até o que eu tinha falado antes, não é só um movimento que a gente vê acontecer no Brasil, de Go Global, é um movimento realmente do mundo inteiro, tá? A própria Europa, eles eram muito bairristas, tá? Eu fiz muitos eventos em Portugal e a gente não conseguia falar de nada que não fosse o PSI 20, né? Que é o índice lá da Bolsa Portuguesa e das ações do PSI 20 e DAX, né? A gente falava de pares de moedas, era uma coisa desconhecida para o público investidor de lá. E mudou completamente, né? Estive lá antes da pandemia e a gente estava fazendo um evento sobre mercado financeiro e eu já vi o pessoal até falando de Estados Unidos, né, o que para eles tem uma distância, né, visto que eles estão muito mais ligados ao mercado europeu. Então, acho que esse movimento está acontecendo, é positivo para os investidores, é positivo para o mercado e acho legal que hoje em dia existem várias alternativas para o investidor decidir com quem se relacionar, né, de plataformas que entregam uma oferta global, né, uma oferta de multissetores, multirregiões, e multi-instrumentos, vamos chamar assim, que realmente venha para o benefício aí de quem está fazendo uma decisão de investimento, de conseguir fazer a melhor decisão em função do sentimento do mercado, do momento que a gente vive. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta aqui, você me corrija se for muito besteira essa pergunta, mas assim, a gente consegue classificar, por exemplo, o tipo de investidor, a maior parte deles
que usam esse mercado ou que utilizam, por exemplo, será que a maior parte vai no sentido de especulação? Especulação no sentido assim, eles estão querendo realmente ver um cenário de alta e alavancar alta, um cenário de baixa, alavancar baixa, ou esse mercado de futuros, esse mercado de moedas é mais utilizado para proteção, para fazer uma posição oposta à que você já tem, enfim, se a gente consegue classificar, né, se a gente pode dizer assim, né, que tipo de investidor que utiliza, né, ou realmente está presente mais nesse mercado, nesse tipo de mercado? Com certeza. É interessante porque você tinha perguntado, né, no começo se a gente atendia varejo institucional, a gente atende os dois, mas a proporção é realmente 95% varejo, 5% institucional. O institucional, ele vê o derivativo financeiro muito mais como uma ferramenta de proteção, né? Até você comentou isso. É interessante, ele vem para cá para fazer hedge cambial, vem para fazer hedge agrícola, porque esses instrumentos, eles facilitam muito isso. Tá? O mesmo tipo de operação que ele teria que montar diretamente no mercado de futuros, ou usar o seu banco de investimento, seu prime broker, ia ter um custo muito caro, tá? Porque eles exigem sempre um relacionamento de volumes grandiosos para dar um serviço de qualidade. Aqui não, ele consegue ter esse serviço de qualidade, ele consegue ter esses instrumentos, ele consegue montar as posições que ele quer com preços muito competitivos, porque 95% da nossa base de clientes é varejo, então a gente precisa ser competitivo para o varejo. Então, para o institucional, comparado a quem os atende, obviamente é mega competitivo os custos de negociar através da nossa plataforma. Então, sim, o institucional, ele busca muito mais proteção. Tá? Então, fundos, empresas, né? Na Europa, muitas empresas se relacionam conosco, principalmente para montar operações de hedge. Já o varejo, aí é o que eu vejo uma estratificação. A gente tem o público que entra... infelizmente com uma visão ainda errada de mercado, tá? E acaba assim vindo por uma sensação de oportunidades, de surfar um momento, um hype de um determinado ativo que todo mundo está falando e que a nossa plataforma oferece, e vamos lá, e às vezes com uma formação onde, não vou mentir, é um caráter especulativo nocivo, porque ele vem sem noção de risco, sem noção do que ele está fazendo, e é até o cliente que, infelizmente, para a gente não vale a pena, tá? Porque a gente tem custo, né, em atender cliente, e esse cliente ele tende a não ter sucesso, a não sobreviver, e para a gente precisa de relações duradouras. Então, existe, tá? A gente, historicamente, pela pressão dos nossos reguladores, né, eles sempre exigem muito essa coisa da gente ser exigente na porta de entrada. Esse depósito mínimo, a gente tem um depósito mínimo de $500 nessa operação das Bahamas, $1.000 na operação de Londres e Luxemburgo. Ele é alto para a maioria do público de varejo, mas realmente já a gente exigindo que o cara entre com volume, que ele vá levar a sério aquilo que ele vai realizar dentro da nossa plataforma. No passado, a gente chegou a trabalhar com depósitos menores, né, chegaram até $100 durante alguns anos, só que, né, o nosso compliance, estudando sempre essa situação para estar alinhado com as boas práticas que os nossos reguladores exigem, eles perceberam que exatamente aquela tranche que entrava com né, volumes iniciais entre $100 a $500, não vinha com uma visão muito consciente de mercado, né? E por estar trabalhando com valores que podiam não ser tão significativos para eles naquele momento, eles adotavam um risco muito grande, não tinham a prudência necessária. Então eu vejo que realmente esse público que vinha com esse volume menor costumava, infelizmente, vir assim com muita vontade, com pouco conhecimento e acabam tendo uma taxa de sucesso muito grande. Já a partir dos $500 é interessante, porque isso, né, a gente fez vários estudos na época, a gente já via que a taxa de sucesso ela aumentava significativamente. Então, né, fez sentido nos últimos 3 anos aumentar esse volume de depósito mínimo. As pessoas estão chegando com muito mais consciência, entendendo os nossos produtos, entendendo a nossa plataforma, e está sendo muito legal porque o nosso crescimento, né, a gente teve o melhor ano da nossa história no ano passado. Lógico, a pandemia ajudou muito, né, que movimentou muito o mercado, mas a gente tem visto que mais do que a gente crescer a nossa base, a gente tem aumentado o relacionamento com o nosso cliente, o que demonstra que aqueles que estão, né, chegando agora e os que continuam conosco estão conseguindo ter um approach saudável e sustentável com o mercado. Ele não quer dizer que as pessoas só ganhem, né? A gente tem vários relacionamentos de longa data que a gente vê que, às vezes, mesmo um cara super experiente, ele passa por um momento de dificuldade, mas ainda assim, né, o cara que está preparado, no momento que a sua estratégia não está muito boa, muito encaixada, ele controla a perda. Ele tem noção de disciplina, de que às vezes ele precisa parar, dar um passinho para trás, pensar,
revisar tudo aquilo que ele, né, aquela visão de mercado que ele tem, as estratégias que ele utiliza. Então, assim, eu vejo esses 3 tipos de público. O institucional, que realmente busca os derivativos financeiros, principalmente para hedge, agrícola, cambial, né, dentro do público de varejo, a gente verificou ao longo do tempo que realmente tinha um público, principalmente que entrava com pouco capital, que tinha um viés especulativo nocivo, tá? E quem, né, agora que já está acima do depósito mínimo, que já entra com mais consciência, e a gente tem tido a alegria de ver que a taxa de sucesso dos nossos clientes tem crescido, né? E isso é positivo, né? Porque o nosso crescimento depende, obviamente, do sucesso e crescimento da atividade que o nosso cliente realiza dentro da nossa plataforma. Uhum. Pô, muito bom, muito obrigado pela aula, pela explicação, Rodrigo. Mas só para eu deixar uma última pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre as tendências da própria Active Trades, seja aqui no Brasil, os próximos passos, se tem alguma novidade para contar para a gente, enfim, o que a gente pode esperar da companhia, do Rodrigo, enfim, em 2021, 2025, 2030. Pergunta meio de RH, assim, né? Qual que é a visão aí para os próximos 10 anos, 5 anos, 10 anos, né? da companhia do Rodrigo? Enfim, o que a gente tem de novidade, né? Perfeito, tem muitas novidades, né? Lógico, como trabalhamos no mercado financeiro e a gente se relaciona com várias autoridades, tem certas coisas que a gente tá às vezes no meio de um processo e ainda não pode já, né, antecipar. Sim. Uhum. Mas o que eu posso já dizer claramente, a gente quer tornar mais próximo o nosso relacionamento, principalmente com o público de língua portuguesa. Então a gente está num esforço de conversar com os reguladores, tá, tanto de Portugal quanto do Brasil, para que a gente possa fazer isso acontecer. Graças a Deus é um trabalho que já vem de alguns anos e que eu vejo que se aproxima de uma fase final. As novidades que a gente quer trazer para esse público trazer esse know-how, essa diferenciação, né, desses 20 anos de mercado, esses 20 anos de futuros e derivativos financeiros a partir de Londres, para esse público, né, com certeza podendo trabalhar próximo deles, próximo desses reguladores locais, dentro do ambiente que eles estão acostumados. A gente percebeu, né, nesses mercados que a oferta local ela se desenvolveu bastante para vários instrumentos financeiros, mas para esse instrumento financeiro que a gente oferece, ela ainda não existe. Tá? Então, a gente acredita que essa inovação ela vem para o bem do mercado. A gente tem, né, projetos aqui que são projetos de atividades que vão, obviamente, empoderar o nosso cliente cada vez mais. Lógico, tudo sempre passando, né, pelas certificações e regulações exigidas pelos órgãos com os quais a gente se relaciona. Então, tem muita novidade por chegar na criação de novos instrumentos financeiros. Tá? Eu dou um exemplo, a gente em 2017 fomos os primeiros a oferecer derivativos de criptos. Tá? Essa oferta se manteve durante 2 anos, paramos elas no fim de 2018 por exigências dos nossos órgãos reguladores, conseguimos trazer essa oferta de novo, tá? Então a nossa visão é sempre de, vamos buscar novos instrumentos, vamos aumentar a nossa oferta, lógico, sempre garantindo que aquilo que vai para a nossa plataforma tenha qualidade para o nosso cliente utilizar aquele instrumento. Então, novos instrumentos virão, tá? Sempre dentro dessa ideia de ter mais regiões, de trazer, vamos lá, as queridinhas das bolsas, melhorar as condições de negociação, tá? A gente está numa vertente onde a gente pretende, para os clientes que têm capacidade de trabalhar com mais alavancagem, oferecer mais alavancagem com essas novas jurisdições que está buscando regulação, melhorar as condições graças ao investimento em tecnologia, tá? Do custo de operação, da velocidade de execução, e a gente está buscando agora desbravar, tá, com esses novos projetos, segmentos de mercado. A gente se especializou nesses derivativos, mas a gente quer voltar a trabalhar com futuros, a gente quer voltar a trabalhar, né, num ambiente de asset, tá, para fomentar projetos muito legais, onde esse público especulativo que fez a nossa história, ele vai gostar bastante, porque ele vai ver que a gente está fazendo um esforço muito grande de trazer produtos que já existem, né, fora do ambiente de Portugal e do Brasil, para esses mercados. Né? Então, produtos realmente que, vamos dizer assim, permite esse investidor, esse especulador se relacionar com outros especuladores, ele ter um poder de entender o que os outros estão fazendo. Então, tem muitas novidades. A gente só, obviamente, fica limitado ainda no momento assim, de poder entrar em mais detalhes, porque existem processos que estão correndo e a gente precisa obedecer o rito, né? Mas estamos muito confiantes por trabalhar duro e fazer muito bem o nosso trabalho, ser muito correto,
que os reguladores eles estão vendo, né, o quanto a gente vai trazer de melhorias para o ambiente financeiro desses respectivos países. E então, assim, de 2022, a gente vai ter pelo menos umas 3 novas vertentes de negócio que a gente vai conseguir oferecer para o nosso cliente. A gente vai voltar com futuros. 2025, a gente já vai ter uma oferta completa, tá? Porque está dentro do nosso plano dos próximos 5 anos, chegar em 2025 com uma oferta completa e com novas operações espalhadas pelo mundo. Por quê? Porque o nosso cliente ele está cada vez mais global. Tá? Nesse momento, eu dou um exemplo, Sim. Nas Bahamas, a gente tem 98% dos clientes que não vêm das Américas, né? Que era assim, a nossa grande expectativa, Américas excluindo, obviamente, aqui o Brasil, tá? Mas a gente achava que ia ter muito um público latino lá, né, da América Latina excluindo o Brasil, e não foi o caso, né? A gente viu que os próprios europeus, eles se interessaram por ver que existe um ambiente regulatório, a Active3 que eles já conhecem, que eles se relacionam a longa data, e da mesma forma a gente teve uma experiência, né, de 2015 a 2018, trabalhando no mercado árabe a partir de Dubai, e a gente viu que quando a gente abriu Dubai naquele momento, né, muitos clientes daí do mundo inteiro quiseram estar se relacionando conosco em Dubai, onde a gente conseguia ter produtos locais sendo oferecidos. Naquele momento o mercado árabe estava bem aquecido, né, deixamos de operar em Dubai quando houveram restrições muito grandes em relação ao mercado da Arábia Saudita, que era um mercado importante para aquela operação, mas foi exatamente uma experiência muito interessante que mostrou que, para nós, a gente sempre teve o desejo de se tornar uma empresa global, de crescer em várias regiões do mundo. Isso está acontecendo, né, e não só essa proximidade com o público de língua portuguesa está para acontecer, como também com outros públicos onde o mercado está crescendo, Sudeste Asiático, a gente tem, né, clientes na Oceania, e a gente vê que a gente vai querer estar, né, provavelmente abrindo também operações por lá para estar próximo, para estar diante de reguladores daquela região, oferecendo a segurança para aqueles clientes de que se eles não querem ir para operações, né, na Europa, nos Estados Unidos, ele pode estar se relacionando conosco perto de casa. Bom, Rodrigo, baita aula que a gente teve aqui, muito obrigado pelas explicações. Queria aproveitar, agradecer tanto você como todo o nome da Active Trades aí pelo trabalho, pelo tempo, pela disponibilidade. E aí eu queria que você deixasse o recado final, né? Eu sempre falo que sempre um bate-papo bom passa muito rápido, né? Eu queria que você deixasse um recado final para todo mundo aí. E sempre também, aqui a porta está sempre aberta, sempre quando quiser, vamos continuar muito próximo, trazendo mais informações aqui de qualidade desse mercado fantástico, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, é um grande prazer. BMC é um projeto que, né, eu pude estar aí vendo, né, de perto, e fico muito feliz com o que vocês estão criando. Parabéns a toda a equipe da BMC. Portas abertas aqui igualmente, tá? A gente tá disponível para qualquer participação onde a gente possa agregar, conversando sobre, né, aquilo que a gente acompanha por trabalhar, né, dentro do mercado financeiro. Estou muito feliz, tá, que muita coisa está acontecendo e novidades estão por vir. A gente sabe que a clientela ela é cada vez mais exigente, né? O mercado está muito competitivo, são muitos players disruptivos. Mas eu acho que assim, o principal recado a deixar é que o mercado financeiro a gente precisa respeitar, a gente precisa lidar com muita seriedade, a gente precisa fazer o dever de casa, tá? Não dá para a gente querer tomar decisões de investimento sem estudar o mínimo de finanças, tá? Das finanças mais básicas, que seja, um início. Existe muito material educacional gratuito de qualidade de várias instituições financeiras hoje em dia na internet. A BMC é um ótimo exemplo de um canal onde você consegue seguir os mercados com pessoas, né, realmente trazendo uma opinião de qualidade, sincera, né, de diferentes visões né, a partir de distintos lugares do mundo. E eu acho que isso é o mais importante, tá? Porque realmente os bons players do mercado, eles sabem que a educação financeira ela é fundamental para a saúde do mercado financeiro, é o que, né, os bons players lutam, é o que os reguladores eles correm atrás, e eu acho que o mercado, apesar de ainda existir muitos problemas, muitas falhas de mercado, ele está se aperfeiçoando, as tecnologias estão permitindo, né, essa melhoria acontecer até de forma mais acelerada, os reguladores estão fazendo o melhor que eles podem, e eu acho que o ambiente está se tornando cada vez um ambiente também mais receptivo para as pessoas que estão chegando agora. Sim. Então, o meu recado é esse, tá? Trabalhem de forma consciente, façam o dever de casa, aprendam sobre finanças e selecionem muito bem
as suas parcerias dentro do mercado financeiro para trabalhar sempre com estruturas idôneas e que, obviamente, né, fazem o melhor para entregar para você o melhor serviço, né, para que as suas decisões de investimento realmente tenham aí a melhor condição para prosperar e dar certo, tá? E obrigado mais uma vez, contem comigo sempre que precisar. Desculpa ali a falha no áudio logo no começo aqui da nossa transmissão e estou sempre aqui à disposição. Um grande prazer estar com vocês aqui. Prazer. Obrigado, Rodrigo. Até uma próxima. Tenha uma ótima noite. A gente se vê. Eu que agradeço. Igualmente. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, a gente esteve aqui com o Rodrigo. Ele é um dos diretores aqui da Active Trades. Né? É sempre importante a gente conhecer mais sobre todos os mercados. E esse aqui é o nosso BMC Talks. Tá? Sempre a gente está aberto a sugestões de nomes. Se você quiser mandar alguma sugestão, utilize minhas redes sociais, utilize as redes sociais da BMC News. Né? Não deixe de acompanhar também bmcnews.com.br. Todos os dias aqui ao vivo, das 9 da manhã, né? Por enquanto, das 9 da manhã até as 19 horas.